Fala, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro, especialista em investimento, e tenho tido o privilégio de ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia nas nossas comunidades de fé cristã. Então você que está assistindo esse vídeo, caso tenha interesse que eu vá aí na sua igreja ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia, entre em contato conosco nos nossos canais de comunicação, Instagram, WhatsApp, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais conteúdos de fé e finanças. Gostaria de agradecer a nossa apoiadora do canal, a Tamin Seguros. A produção vai colocar a foto dela aí. Você que entende que é importante na sua vida ter um seguro, seguro familiar, seguro patrimonial, seguro da sua casa, seguro de vida, entre em contato também com a Tamin. O link também está na descrição. Quem entra pelo YouTube aqui, por esse canal, tem um desconto aí especial. No episódio de hoje, vamos tratar sobre adoração e discipulado familiar. E para isso, convidei o pastor Vinícius. Pastor Vinícius, muito obrigado pela disposição aí, por ter separado um tempo para estar tomando um café e conversando aqui, batendo um papo sobre adoração e discipulado familiar. E aí, Esdras, como é que você tá, irmão? Tudo beleza? bem? Obrigado pelo convite, estava ansioso vendo o seu trabalho já acontecendo aí. Fico feliz de poder contribuir. Espero que eu não atrapalhe o seu trabalho hoje, que seja bênção. Bom estar aqui com você que está vendo, ouvindo. Espero que esse tempo que a gente vai ter junto aqui possa entrar pela sua casa, pelo seu carro, computador, enfim, de repente na academia e abençoar de alguma forma você, a sua casa e a igreja, a comunidade que você pertence. Vinícius, muito obrigado mesmo por esse tempo, por compartilhar esse conhecimento conosco. Eu já comecei sendo abençoado ali no café, então falei pra ele que depois eu tenho que pagar os honorários dele por ter sugado ali um pouco de conhecimento dele. Por mim, eu ficaria aí um dia inteiro conversando com ele. Vinícius... Eu sou mestre da opinião em coisas que não me pedem, né? Eu falei sobre isso. A família me chama de palestrinha, mas eu tô aprendendo a ficar mais quieto. Mas a conversa foi maravilhosa, irmão. Obrigado pelo café aí. Patrocinado. A seguradora aí te patrocina aí. A mantenedora, no caso, você patrocinou o café, foi bom demais. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Vinícius, pra quem não te conhece, a gente não sabe o alcance da internet, né? Alguém pode estar no Japão ouvindo esse podcast aí. Me fala aí, quem é o Vinícius? Casado, filhos, igreja? Eu sou, por misericórdia, um servo do Senhor, filho do Francisco, da Eliane, casado com a Tatiane, pai da Nicole, do Pedro, Pedrinho novinho ainda, 1 ano. Nicole já é mais velha, com 9. Hoje eu sou pastor da Igreja Batista Nova Betel. É a igreja que eu tenho pastoreado ali já há 5 anos, fez agora, em janeiro. E também estou pastoreando temporariamente, como pastor interino, a primeira igreja batista em Vila Kennedy. Pastoreando a igreja nesse tempo que a igreja está escolhendo o seu novo pastor. E eu estou feliz com esse tempo e fico feliz que o Senhor usa a gente até que não presta assim, né, cara? Deus abençoa e direciona. Que bom que não depende dos nossos talentos, das nossas capacidades. E eu fico feliz em servir ao Senhor de alguma forma. Cara, que legal, que bom. E me diz, como é que veio esse chamado pastoral, né? Como é que foi tua estrada de Damasco? Irmão, vou te falar uma coisa. Coincidentemente, aliás, coincidência é o termo que a gente usa para as coisas que o Senhor faz, né? Eu vou nascer na PIB Vila Kennedy. Ali eu encontro Deus e tudo faz sentido, mas em Nova Betel, ainda muito novo, de fato aquilo que sempre fez sentido Deus falar no meu coração de maneira profunda. E eu entendo que o Senhor me chama à salvação ali em Nova Betel de maneira madura, consciente, como bom batista, né? Crendo de fato no Senhor. Mas em 2005 tem um acontecimento na minha vida que é um divisor de águas, que é a minha ida para Miracema, no Tocantins. Caramba, eu não sabia disso. Pois é, rapaz. Ali eu fiquei trabalhando durante um período, as férias escolares, eu fui com uma missão evangélica Operação Redenção. Já era pastor? Não, estamos falando aqui com 17 anos. Ali no campo, na realidade do campo, lidando com a igreja, me fugiu, acho que é a PIB de Miracema mesmo, inclusive. Na época era o pastor Cadiniel que estava pastoreando lá. Toda a dinâmica da igreja ali, a realidade do campo, o poder do Senhor sobre aqueles que ele envia, tudo aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a entender que Deus tinha algo para mim no campo.
Então, a partir dali, eu vou amadurecendo, ainda muito novo, as coisas vão acontecendo. Entendo, num determinado momento, já casado com Tatiane, muitos anos depois, entendo que Deus me direcionou ao seminário para estar preparado. Era isso. E as pessoas ficavam até um pouco incomodadas. Você vai ser pastor? Eu falei, eu não sei, eu só entendo de Deus estar preparado. Hoje é mais comum, Esdras, de você ir pro seminário, você é mais ou menos meu contemporâneo ali, né? Naquele período era difícil você ter alguém indo pro seminário para estudar, para aprender, para ser professor da escola bíblica, para ser um missionário. Não, pastor, seminário, pastor. Isso. Naquela época eu sofri um pouco nisso. E no caminho do seminário, ainda sem entender, crendo que o Senhor me mandaria para algo semelhante para o Tocantins ou para algum outro lugar, o Senhor foi direcionando para o ministério pastoral de maneira muito clara dentro do ambiente do seminário e de uma igreja local. A igreja local, meu amigo, é um elemento que não pode faltar na vida do crente. Inclusive na vida do teólogo. Teologia feita fora da igreja é uma aberração. Então, a teologia feita dentro da comunidade, ela abençoa. E eu tive a oportunidade de me formar no seminário, ou pelo menos concluir, no período que eu ia concluindo as matérias, sendo pastoreado, pertencendo a uma comunidade saudável, e eu fui entendendo nos vales e nas montanhas, fui entendendo o que o Senhor queria, até que no último período do seminário ficou muito evidente que o Senhor me queria como pastor. Ficou muito claro para mim, para a família e para a igreja, e foi um período de muita novidade, muita turbulência, mas eu entendi que o Senhor conduziu dessa forma, e eu louvo ao Senhor porque Ele me tirou de onde eu estava para servi-lo dessa forma como oficial da igreja, como pastor. Só pela misericórdia dele, né? É E aí isso. eu que te acompanho ali no café, né? Que a gente participa de toda segunda-feira de um café que a gente é denominado ali Café dos Anjos, né? Por causa do anjo da igreja. E eu consigo aprender muito contigo quando tu dá uns estudos ali. Dá pra ver que você tem uma pegada teológica muito interessante, né? Você se dedica ao aprendizado da palavra e ensinar a palavra. Que Deus continue te abençoando por isso. E você tem uma pegada familiar, né? Dá pra ver que o seu subnicho, vamos dizer assim, seria algo familiar. Você tem o teu coração arde por isso, por família. Tanto que quando a gente veio conversar sobre combinar estar aqui, a primeira coisa que você falou foi, não, quero falar sobre família, eu gostaria de falar sobre família, louvor e tal. Como é que você trabalha essa questão da família na tua igreja? Qual é a tua percepção sobre a importância da família na comunidade? Posso dar um cenário para você entender como que eu chego nisso? Claro. Porque a construção que acontece aqui talvez seja o que todo mundo vai precisar para entender por que concluí o que eu concluí. Eu vou assumir a Igreja Batista Nova Betel aqui em Bangu, ela vai me escolher como pastor naquele período final da pandemia. E naquele período final da pandemia, eu tomo posse na igreja naquele período da flexibilização. Tu lembra daquele período que podia uma galera afastado, então nem sempre tinha muita gente ali. Uma igreja esvaziada depois de diga-se de passagem, quando eu assumo Nova Betel, a igreja fica 4 anos sem pastor. Então, é um elemento importante. É uma igreja uma igreja sem pastor, ela vai criando deformidades naturais. Sim. Porque não tem uma orientação pastoral ali que traz a formação, a disciplina normativa, bíblica e tudo mais. Então, as deformidades vão aparecendo. E aí tem uma bomba no meio do caminho, que é a pandemia. A pandemia, ela acontece, aí não preciso repetir aqui chovendo molhado qual é o impacto da pandemia, mas eu assumo essa igreja com poucas pessoas e com as deformidades já visíveis, a dinâmica muito alterada, então eu decido começar a falar sobre igreja. E aí você vai perceber, quando você olha para as cartas paulinas, que a maior parte, ou quase todas as cartas paulinas, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, inspirados pelo Espírito Santo, elas são cartas corretivas. Como assim? Esdras, você está comendo a comida que era para ser para dividir para todo mundo. E tá, poxa, você tem que dividir e tal, que isso está errado. Paulo, ele usa as suas cartas como uma correção local, que depois, obviamente, isso é extrapolado para as igrejas até hoje. Mas tem uma carta do apóstolo Paulo que ela não é corretiva e pessoalizada, tratando questões locais de uma igreja, que é a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela é uma carta normativa. Ela é uma carta que foi pensada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para produzir
de forma igual para todas as igrejas. Ser lida para todas as igrejas de uma maneira a construir uma igreja saudável. Ó, é assim que se planta uma igreja, é assim que tem que ser uma igreja. Então ele vai usando de maneira menos pessoalizada, logo mais globalizada, para falar sobre igreja. Aí que o caldo vai entornar, irmão. Porque eu começo a ensinar, expositivo, né? Versículo a versículo, vou apresentando o texto. E de cara a gente já percebe que tem alguns pilares que aquela carta ela vai traçar. Então, assim, é uma carta normativa para formar a igreja. Então, ela estabelece pilares. De cara, você vai identificar unidade, maturidade e santidade. Não tem como ser uma igreja saudável, plantar uma igreja, ser uma igreja sem unidade, sem maturidade e sem santidade. A grande questão, meu amigo, é que eu estava no mestrado, inclusive você também está no mestrado, eu estou terminando, você tá chegando. Quando tem um trabalho que fala sobre a carta aos Efésios e eu fico empolgado com aquilo, vou para o Instagram produzir um material sobre a carta aos Efésios e eu vou citar esses pilares. Para quem não sabe, meu pai Francisco, qual eu já citei, ele é pastor. Era porque já nos deixou, o Senhor o chamou. Mas o meu pai estava do meu lado, eu estava tomando um cafezinho com ele. E aí, filmando ali, fazendo uns stories ali, eu falo sobre os pilares. Unidade, maturidade, santidade. E eu paro de falar. E aí, ele, como um bom pastor que era, me chamou a atenção de maneira muito carinhosa. Será que você me entende? E ele falou assim, por que que um pastor está ignorando o pilar fundamental da igreja, que é a família? Eu falei, não, como assim? E, de fato, quando ele fala isso, caiu uma bomba no meu colo, porque na carta aos Efésios sempre me incomodou, porque que não fazia muito sentido para mim. Paulo vem construindo o que é uma igreja, normativizando uma igreja, e do nada, no capítulo 5, ele começa a falar de família. E do nada ele dá uma orientação de família, que é uma coisa meio... Parece que a crítica textual, parece que o texto não é dali, né? Cara, o que tá acontecendo aqui? A coisa desandou, o que aconteceu? E aí... Com a palavra pastoral, por isso que eu digo que teologia se faz com a igreja, sendo pastoreado, não importa quanto tempo você tem de pastor, você precisa ser pastoreado. E a ficha caiu, irmão. E aí eu percebi que, na verdade, aquilo não está por acaso ali. Era uma incompetência minha de olhar para o texto e achar que só porque o assunto não parecia ser um assunto eclesiológico, que aquilo não era um pilar da igreja. Na verdade, o que Paulo está estabelecendo é um outro pilar. É impossível viver igreja sem que a família seja estabelecida como um pilar. E aí, irmão, eu tenho um problema para resolver. Qual é o problema, Esdras? O problema é que na igreja a família é tratada como departamento. A família é tratada como curso. A família é tratada como evento. É o Ministério da Família. Exatamente. Aí, porque, tipo assim... obviamente, não tô dizendo... Não pode tá ter. Errado. Só que a gente trata dessa forma. Como se fosse algo separado. Algo separado. É algo que acho que poderíamos ter um ministério, como se fosse um ministério de jovens. Sim. Poderíamos ter seria legal. Falar sobre família, falar sobre essa dinâmica. E aí, meu irmão, como que eu vou fazer agora? Porque há uma dificuldade e até algumas limitações particulares, porque eu sou muito novo. Como que se estabelece a família como um pilar? Obviamente, a resposta a isso, a gente é pastor não pelas experiências que temos. Sim. Nós somos pastores e pastoreamos e aconselhamos pela palavra. A autoridade está no texto bíblico, não na nossa experiência. Sim. Graças a Deus, Graças a Deus, que senão... Então, obviamente, que essas crises vão encontrando suas respostas. Mas como fazer, irmão, migrar dessa igreja onde a família é um ministério, onde a família é um curso, a família é uma atividade da igreja, para tornar a família um pilar da igreja. Ainda mais no Rio de Janeiro, em Bangu, no subúrbio, onde a família nuclear, como conhecemos, ela é cada vez mais difícil de encontrar. Obviamente, digo eu, até pela incapacidade da igreja de estabelecer o que é família. Fora encontrarmos teólogos combatendo família como se a vida dele dependesse disso. Isso é comum acontecer. Então, em Nova Betel, surge a partir disso um movimento que chamamos de Beit. Beit é um trocadilho. Como pode chamar Nova Betel, né? Beit El, casa de Deus. Então, fizemos esse trocadilho para aquilo que acontece dentro da sua casa. Então, chamamos de Beit, que é casa, em hebraico, né?
Beit é um movimento que pensa e promove a piedade individual e o culto familiar que vai se desdobrar no culto público com a igreja, com a congregação ali, todo mundo reunido. O que é piedade familiar? A piedade é todo o movimento que você faz de relacionamento com Deus, né? Então, quando você tem uma pessoa que ela ora, ela lê a Bíblia, ela jejua, ela pratica as disciplinas espirituais, e já indico um livro aqui, o livro do Richard Foz, Celebração da Disciplina, muito bom. Vai explicar e trabalhar. E vi que você falou sobre jejum já aqui, então Sim. assim, é uma disciplina espiritual. Quando você promove essas disciplinas, você desenvolve isso, você pode dizer, pô, Esdras é um cara piedoso. Então, né, piedoso não é aquele que tem caridade. É o cara que tem um relacionamento com Deus ali. Então, o Beit, ele começa nessa promoção da piedade individual. Na verdade, o que a gente vai enxergar no Beit é a clara perspectiva de que a adoração ela é inegociável em todas as instâncias. E adoração, quando a gente fala, não é só louvor, né? É isso aí. Exatamente. Sabe quando você pensa ali, quando Paulo vai construir 11 capítulos em Romanos, falando sobre partes teóricas, explicando o que é o evangelho, o impacto, de repente ele fala, portanto, no capítulo 12. Isso. E a conclusão de Paulo é que tudo aquilo que é teoria, ela deve se materializar na sua vida comum. E aí ele vai chamar de sacrifício vivo. Não há mais aquele sacrifício de animal, de entrega de sacrifício de morte ali, mas você morre para o mundo e agora você vive para Cristo, e o sacrifício não é mais esse ali, mas o sacrifício de abnegação. Se já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, eu me satisfaço nos prazeres de Deus e não no meu. Não nos carnais. Não nos carnais. Matar a carne todos os dias ali. Isso aí. E aí vem toda aquela explicação de Paulo. Todo dia eu tenho que me despir do velho homem, me revestir do novo homem. É essa dinâmica do culto. Então, a adoração ao Senhor, ela é a atividade fim do ser humano, inclusive da igreja também. Porque tudo que fazemos para a glória do Senhor, é culto ao Senhor, é adoração. Né? Comamos, que bebamos, façamos tudo para... Exatamente, bem lembrado. Então, quando você pensa isso, por que a igreja evangeliza? Em última forma ou em primeira forma, depende de como você vai enxergar isso, é adoração ao Senhor. Quando a gente prega, alguém aceita Jesus, nem aquilo está correndo para a glória do Senhor. Então, essa é a adoração ao Senhor. Enfim, então, tendo essa perspectiva, o Beit, ele vai firmar nessa igreja, é bom que se pense essa adoração no secreto da seguinte forma. Aliás, antes de falar no secreto, acontece algo individualmente, que é a parte... Perdão, é o secreto. Você com Deus. Pensa Mateus 6. Você tem ali Mateus 6, quando Jesus vai tratar no Sermão do Monte, aquela dinâmica, tem cara que dá oferta em público. Isso. Ele tá dando uma alfinetada que não é de graça, era algo que estava acontecendo. O cara... Jejum também, ele fala também. Exatamente, era na mesma fica dinâmica. Triste, que não sei o isso que, aí. ter pena. Ele não penteia o cabelo, ele fica com a cara ali pro pessoal saber. Então, você quando dá esmola, ele sabe que você tá dando esmola, você tá dando em público. Você quando tá fazendo jejum, ele faz questão do público enxergar isso. Quando você tá orando, o cara fica gritando, orando, repetindo no meio da praça, no meio das esquinas. Com vãs repetições. Com vãs repetições, para que seja reconhecido ali publicamente também. Aí, ele tá criticando abertamente esses movimentos que têm a aparência de piedade, mas aonde se origina aquela ação não está no relacionamento com o Senhor, mas no reconhecimento público. Então, essas ações não acontecem, e Jesus não está criticando porque elas são erradas em si, mas porque elas se originam no lugar errado. A motivação tá errada, né? É isso aí. No hebraico, falávamos sobre a kavaná, né? O lugar onde se origina essas coisas, e acho que você teve aula também no mesmo lugar que eu. Então, com o mesmo professor, inclusive. Aí a dinâmica, ela segue esse caminho. Então, assim, quando a gente toma uma atitude no ambiente religioso, vai desenvolver uma ação no ambiente religioso que não está motivado na glória do Senhor, no culto que você presta ao Senhor, isso é religiosidade. A motivação é outra. E aí está a crítica à origem da questão. Outra coisa é você ser
para a glória do Senhor, e aí você passa a viver dessa forma. E aí a orientação de Deus, de Jesus é maravilhosa. Você quer fazer da esmola? Cara, secreto, não deixa ninguém ver. Você quer orar? Ora no seu quarto. E sabe o que é interessante, Esdras? É que quem gosta de fazer essa dinâmica no público, pra todo mundo ver com plateia, geralmente é gente boa nisso. Cara, isso é maravilhoso. Ele não brinca de expor as suas ações espirituais. E o texto vai dizer, o cara que ora em público, que jejua em público, ele já tem a recompensa dela. E sabe quem dá recompensa pra essa pessoa? A gente também, irmão. Porque a gente não tá vendo o coração do cara. Então a gente tá vendo aquilo ali em público. Pô, irmão, esse cara é um homem piedoso. Porque eu tô vendo, ele está emulando ou simulando uma produção de um cara piedoso. Aí a orientação de Jesus é, irmão, vai pro teu quarto. E aí a recompensa desse cara no público ele já recebeu. E a sua recompensa, que se você for pro quarto, você vai receber no seu quarto. E aí está o primeiro ponto dessa dinâmica familiar, que é uma base da igreja. Nós sermos capacitados para desenvolvermos a adoração ao Senhor e relacionamento com Ele no secreto. Você e Deus, mais ninguém. Ali não tem mentira, ali não tem farsa, não tem espetáculo. É só você e Deus, cara. Você acha que aquele texto de Deuteronômio 6, 4, 5, que inclusive inspirou o nome, né? Eu gosto muito desse texto, né? Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? Ame, pois, o teu Deus, todo o coração, tua alma, tuas forças. Aí ele continua no 7. Inculcarás isso na cabeça do teu filho ao sentar, ao levantar, ao se alimentar, ao andar na rua. Eu acredito, não sei se você concorda, que é mais ou menos isso. Tem a ver com isso, né? Com o que tu tá falando. É questão do dia a dia ali, onde ninguém tá vendo, comendo, almoçando. Perfeito. Mas então, pra chegar nesse lugar, que é o próximo lugar, você precisa ter algo real acontecendo com você, com Deus. O que você vai encucar? Deixa eu extrapolar pro discipulado já agora. Quando você discipula alguém sem relacionamento com Deus, você está formando o teu caráter sobre aquela pessoa, não o caráter de Jesus. Porque se você não tem relacionamento com Jesus, você não forma o caráter dele em você, é óbvio. Então eu tô formando um outro você, e ninguém quer um outro você. Irmão, ninguém quer um outro Esdras. Ninguém quer um outro Vinícius. O que fazemos no discipulado é um novo Cristo ali. É você formar o caráter de Cristo. Obviamente, você formar entende-se com a ação do Espírito Santo. Então, a santificação, pelo amor de Deus. Mas acredito que a gente sabe, já entendeu isso. Então, quando você quer encucar o Deus de Israel, sem ter relacionamento com o Deus de Israel, é religiosidade também. É uma piedade forçada, você está pensando numa questão social, você está pensando numa questão comunitária, mas não é um relacionamento com esse Deus. Então, começa no secreto. É sem o filho, é sem igreja, é sem a sua esposa, é você e Deus. Adoração no secreto. Então tá na primeira fase, então, ainda. Exatamente. Não no primeiro ainda, na verdade. Se você quer a tua casa pra glória do Senhor e você não for pra glória do Senhor, é a religiosidade também. É quem que Jesus está criticando. Você está tentando inculcar algo que você não tem pra oferecer. E essa responsabilidade você acha que é de quem? Não. É do pai, irmão. A Bíblia, biblicamente, há um esforço pra distorcer a questão do sacerdócio no lar, né, irmão? Porque, obviamente, o sacerdócio é universal. O texto Hebreus está ali, deixa isso muito claro. Jesus promove, e de maneira absoluta, esse sacerdócio universal para todo crente. Mas o homem cumpre um papel sacerdotal indispensável sobre a sua casa. É lógico que em configurações diferentes de família, onde um pai não está mais lá e a esposa precisa assumir, tem que acontecer. Quando a gente migra, sai desse privado, particular, secreto, e vai para esse ambiente um pouco mais... que não é sozinho e vai particular, a gente vai lembrar de Eunice Lloyd. Isso. Que mãe e avó de Timóteo, que Paulo vai dizer assim, quando Timóteo está perdido, ele quer lembrar a raiz do que ele crê, ele não vai lembrar de um culto público. Ele vai lembrar daquilo que mulheres que tinham relacionamento com Deus no secreto desenvolveram no particular, no ambiente familiar com ele. Então, do secreto, meu irmão, tu vai pro particular, que é a tua casa. E quando aí é a parada. E quando a mulher é casada com um marido que não é crente? Há a possibilidade desse... Não. A dinâmica aí é impossível acontecer no secreto, porque eu só consigo formar o caráter de Cristo. Porque, vamos lá, a sequência é...
Se eu quero inculcar algo, pegando a referência, eu quero discipular, eu preciso ter Cristo formado em mim. Uhum. Porque senão eu tô formando o Vinícius do cara, na Isso. pessoa. Então, se a pessoa não é crente, lê-se, a pessoa não é batizada no Espírito Santo, não é selada pelo Espírito Santo, ela não consegue formar Cristo nela. Isso. Então, se ela for fazer esse movimento, ela vai formar uma piedade estética, mas não originando-se em Jesus. Então, se ele não é lavado e remido pelo sangue de Cristo, não é selado pelo Espírito Santo, ele não pode reproduzir ou ajudar a construir aquilo que ele não tem. Então, a esposa, ela cumpre esse papel a fim de que, para a glória do Senhor, no culto particular, na adoração particular em família, com o testemunho daquela família, com o cuidado. E aí, meu irmão, vem na minha cabeça aqui agora, Noemi e Ruth ali, irmão. Aquele texto é maravilhoso. Ruth tinha toda a liberdade de ir embora. Sim. Ela vai dizer assim, o teu Deus é o meu Deus. O seu povo. Aí, exatamente. Mas quando ela fala teu Deus é o meu Deus, ela usa um termo genérico, que é Elohim. Eu tô puxando da cabeça que se eu estiver errando alguma coisa, o pessoal chega nos comentários. Ao vivo aqui, né? Meu irmão. Então assim, teu Elohim é o meu Elohim. Teu Deus é o meu Deus. Aí depois no final ela fala assim, que Deus seja... Ali não é um termo genérico. O que ela tá dizendo para Noemi é que o seguinte, eu posso não ter conhecido, porque ela era moabita, é isso. Eu poderia não conhecer o teu Deus, mas eu conheço você. Então, a partir daquilo que vivemos na adoração particular, no ambiente familiar, agora a testemunha do que eu estou te falando é o teu Deus. E aí, Ruth, obviamente, ela passa a servir o Deus de Israel a partir daquilo que ela identificou no testemunho particular daquela sogra. Irmão, testemunho da sogra. Isso é muito poderoso. Então, é nessa realidade, em determinada escala, guardando as proporções, que também Eunice e Lode desenvolveram com Timóteo. Lembra, Timóteo, daquilo que você viveu em casa, no culto particular ao Senhor, ali a coisa acontece. Então... A mulher, nesse caso, então, aí ela tem que exercer essa função ela com o vai filho exercer. E dar esse testemunho pro marido. Porque acontece, eu tenho 2 Instagrams, né? O Finanças, que é o meu profissional, que aí eu não separo do pastor. Tá lá, escrito lá, sou pastor, e dou os versículos bíblicos lá e faço atrelo, né, as finanças da Bíblia. Mas eu também tenho um outro Instagram, que é Pastor Esdras Lins, que aí eu trato só assuntos da vivência da igreja. E eu recebo muitas essas perguntas. Meu marido não é cristão, não apoia o dízimo, não apoia eu ir pra igreja. E aí eu tenho sempre que ficar dando essas orientações para essas mulheres. Como que você trata isso na igreja, dentro dessa questão familiar? Do discipulado, do louvor, que com certeza deve ter na tua igreja mulheres que não têm um marido cristão. Com certeza, sim. Como é que o senhor orienta essas suas ovelhas, falando assim, a tua função agora é essa, com seu filho, e como que essa mulher vai articular com o marido ali? Quais são as atitudes, os testemunhos, o secreto particular ali com ela? Essa mulher, ela precisa desenvolver a relação no secreto com o Senhor. Isso é indispensável e é natural de um crente, buscar o Senhor no secreto. Ela precisa promover essa adoração particular no ambiente da sua casa, como Noemi desenvolveu ali. Como Eunice e Ló desenvolveram também. E como não há a possibilidade de forçarmos uma conversão, e claramente quem chama as pessoas à salvação é o Espírito, é o próprio Senhor, é o Espírito do Senhor, ela precisa desenvolver esse culto à adoração particular na sua casa para que, de alguma forma, ela seja um embaixador dentro daquela casa. Perfeito. E aí o texto, quando tá ali bíblico, né, por sorte que somos embaixadores... 5:20, 2 Coríntios 5:20. Pra gente que é embaixador, irmão, parece que é só pros meninos aquilo ali, só que não é. Todo crente, ele é um embaixador. E olha o final, sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, é como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois. Aí pensa na esposa para o marido. Eu sou embaixador, no caso, embaixatriz, me perdoe o meu português aí, da parte de Cristo é como se eu rogasse. Rogamo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Então, o papel de representação dela, representando Deus, é convidando esse marido, seja verbalmente ou no testemunho, que ele se reconcilie com Deus. Então, a dinâmica é essa. Quando ele se reconciliar com Deus, ele vai passar a exercer o caráter de Cristo sobre ele, vai ser formado, e ele exerce o sacerdócio no momento certo. E exercer o sacerdócio, diga-se de passagem,
não é aquele que conhece mais o texto bíblico, é o papel intrínseco do homem bíblico ali estabelecido. Sim, independente, né? Eu gosto desse exemplo, não sei se tu também vai concordar, de Ana, né? Ana, ela vai até o sacerdote ali e orar, né? Pra pedir ali a questão de Samuel, né? De ter o filho ali. Então ela se entristecia com aquela questão lá de Eucana e a mulher que já tinha um filho e tudo, que ficava Sim. zombando dela, né? Então, tipo assim, teoricamente... Penina zombava dela. Isso. Então, teoricamente, essa função era de Eucana. De pedir, de interceder, de ir até o sacerdote. E não faz. Aí ela vai lá e toma esse lugar fazendo. Porque não existe, Sim. tipo, entre aspas, vácuo de poder. Alguém tem que fazer. Se o marido não tá fazendo, a mulher vai ter que fazer o papel dele e ele vai ser cobrado por aquilo que ele tá deixando de fazer. Tu concorda Sim. aí? Eu concordo, mas Eucana, ele responde biblicamente pra ela. É. Porque o filho, ele não é a prioridade de um casamento. Uhum. Isso é difícil de engolir, irmão. É. Mas quando nós casamos, aquilo que está estabelecido em Gênesis Uhum. é deturpado no pecado, mas é restabelecido por Jesus. É que quando um homem se casa com uma mulher, é algo que não é civil, tem os desdobramentos civis, obviamente, Claro. mas é uma ação religiosa. Porque algo místico acontece ali. Um ser e um outro ser, o texto vai dizer que eles se tornam uma só carne. Ué, mas depois que eu casei, minha esposa continua indo pra Bangu e eu tô em Realengo. Eu fui trabalhar em um lugar, ela foi pra outro lugar. Como que isso é possível? Essa unificação de carne, ela é mística. Então, eu sou um com minha esposa e ela é minha prioridade. Filho, a gente cria, a expressão que o texto dá como flecha é maravilhosa, meu irmão. Ah, é bom ter na aljava um monte de flecha, mas tu bota ela no arco, tu faz o que com a flecha, irmão? Tu puxa e aí... E solta. É. E aí ela vai ser um com o outro. Salmo 127, né? 3 e 5. Os filhos não são prioridades. Meu filho e minha filha, em nome de Jesus, serão prioridades com o marido e com a esposa que o Senhor der pra eles. Tá dando pra entender? Claro, com Então, certeza. experimentação é de prioridade nesse sentido. Mas eu preciso dizer, irmão, que uma esposa bíblica, ela precisa ser uma esposa bíblica mesmo independente das circunstâncias. Então, as cisões dentro de casa não podem acontecer. Essa mulher, ela precisa ser uma mulher bíblica de maneira plena. Então, pastor... fatos reais, tá? Pastor, meu marido vai para uma festa e eu quero ir para tal culto que vai ter na terça-feira, eu não gosto, o que o senhor me orienta? Vá com seu marido. Pra festa. Eu oriento sem dificuldade. Ele não está roubando, ele não está proibindo. Você tá entendendo? Ela precisa administrar. As circunstâncias da vida a colocaram nesse lugar. Então ela precisa respeitar, cuidar, agir com muita sabedoria, irmão. Tem muita gente que odeia a igreja porque a adoração no secreto, no particular, não existe mais. Como começa isso? Nas tensões que são criadas para os exercícios das atividades da igreja. Então, ir para a atividade da igreja é bênção, tem que ir, viver vida em comunidade. Mas isso precisa ser tratado com cuidado e respeito para não roubar da família aquilo que é essencial da família. Convivência, tempo, comunhão e por aí vai, entendeu? Certo. Vamos lá, eu quero sugar mais dessa parte aí do familiar. Então, vamos lá. Eu entendi que a gente começa no secreto e isso passa pro particular. E qual é a próxima fase depois disso? Comunitário, irmão. Comunitário. Como é que você trata isso? Comunitário. Em Nova Betel, especificamente, nós estamos desenvolvendo ainda, porque mudar a cultura, irmão, não é na carteirada, Tem uma não é na igreja de caneta. quantos anos? Tem 52, tá querendo para 52 5 anos é pouco. É amanhã, é um dia. Exatamente. Uma igreja de 50 anos. Então, igrejas têm as suas culturas desenvolvidas, suas metodologias. Então, você tem que ir com calma. Então, estamos plantando a dinâmica de que aquilo que acontece no secreto se desdobra na sua casa, no particular. Inclusive, as quartas-feiras agora começarão a ser dedicadas para os cultos nos lares. Algo que parece ridículo, me perdoe a palavra. É algo que é tão simples que a gente ignora. Eu, inclusive, deixo uma outra indicação de livro. Adoração no Lar, simplesmente do Joel Bick. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu achava que o assunto era muito ridículo, que não ia ter literatura. E aí tu vai ver, irmão, só gente fera falando sobre isso. Parece que é um assunto menor, mas não é. Porque na simplicidade, orar pela conversão do seu filho, você promover culto no lar, você promover a exposição do texto bíblico dentro da sua casa para as pessoas que você mais ama. Isso é maravilhoso. Então,
individual com o Senhor, no secreto, estabelecendo o culto no lar. Isso se desdobra comunitariamente, primeiro com o encontro entre famílias, onde elas podem orar umas pelas outras, pelo menos uma vez no mês. A ideia é que algumas famílias, elas se encontrem para promover oração, exposição da palavra, em qualquer lugar. Certo. E elas se encontram para poder desenvolver esse relacionamento, desenvolver comunhão, porque ali essas casas se encontram, elas podem orar por coisas mais íntimas, que às vezes no culto público você não tem uma coragem de expor, uma dificuldade. Ali é um discipulado interfamiliar, um pai orientando um outro, essa situação que eu vi, numa situação um pouco mais controlada, mais comedida, mais respeitosa, mais cuidadosa. Quando essas famílias se encontram, você não consegue esconder muito aquilo que você é. Mas no domingo de manhã e de noite, você consegue formar um personagemzinho ali legal. É uma horinha, e vai pra casa, irmão. Agora, quando um começa a ir... Eu não sou favorável de viver gente dentro da casa dos outros, não, tá? Mas quando isso acontece de maneira orgânica, vez ou outra, ter um momento pra isso, cara, a coisa flui de maneira maravilhosa, irmão. Então, Esdras, assim, comunitariamente as famílias se encontram. E, obviamente, essas famílias vão para o culto público. Irmão, o culto público é inegociável. A igreja vivendo comunidade. A comunidade é onde a tua solidão... A gente costuma dizer isso todo domingo. Aquilo que está acontecendo ali, no culto dominical, é onde a sua solitude, aquilo que você constrói com Deus no seu quarto, encontra aquilo que eu construo com Deus no meu quarto. Só que quando a gente dizia isso, havia uma lacuna, porque a minha casa ficava... Eu ia do quarto para a igreja. Isso. Irmão, não é assim. Então, aquilo que você vive no seu quarto, encontra a sua família na sua casa, e isso a gente vai... Cada casa se encontra no culto público, e ali é um culto verdadeiro, comunitariamente dizendo, porque esse culto, a adoração, ela já está acontecendo no secreto, no particular e no culto público. A consequência disso é uma igreja que, quando você estabelece os 4 pilares, esses 4 pilares, eles se sustentam mutuamente. Essa família, quando eu cheguei em Efésios 5, irmão, que Paulo vai estabelecer esse pilar ali, e você vai perceber algo maravilhoso. É algo que não é tão forte que a analogia que Paulo utiliza para explicar a relação familiar é somente a relação entre Jesus e a igreja. Olha a imagem, irmão. O cara, para explicar a importância disso, ele tem como parte de analogia Jesus, a relação de Jesus com a igreja. Então, o esposo ele vai lidar com a família. Caramba. Efésios 5:25, né? Exatamente. Homens, amai a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. E aí o texto que vem anterior de... Para santificá-la. Exatamente. O texto anterior, que para alguns é ofensivo, que vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem, está completamente vinculado a um homem que ama ela como Cristo amou a igreja. De maneira não moderada, de maneira radical, poderosa. E não só isso, ignora que antes o texto vai dizer que um tem que ser submisso ao outro. Ou seja, é uma relação de uma só carne. Tá claro pra coisa linda. Naquela dinâmica. E olha que perigoso, Vinícius, que agora você me falou uma parada que doeu aqui dentro. A gente sempre fala, desde criança, que a igreja é a extensão do lar. Logo, isso é perigoso. Porque se o meu lar não tem secreto, não tem particular, a igreja... Se meu lar é vazio, a igreja vai ser vazia. Exatamente. A conta é essa. Olha que loucura. Então, tipo assim, a mesmo. gente prega o tempo todo falando que, não, porque a igreja é a extensão do lar, mas a gente não se preocupa com o que tá acontecendo no lar da pessoa. Ou seja, ela vai refletir a extensão ali daquilo que ela tá fazendo dentro de casa. E aí, por isso que a gente vê muitas igrejas aí deficientes, né? Que não são saudáveis. E você não entende. Você não entende, não tá irmão. dando certo, não tô tá fazendo rodando? evento, pintei a parede da cor X, botei holofote, mas... Aí tu faz curso de família, tu faz curso de homem, curso de mulher, e a coisa não anda na família. Por quê? Porque há a falta daquilo que é essencial. Presença do Espírito Santo, irmão. É verdade. Agora aqui, vem cá. Tu falou uma parada que o cara, ele vai trabalhar no secreto e no particular. Agora eu tô falando como um homem da igreja ali. Aí o homem vira e fala assim, não, beleza, mas agora eu tenho que ministrar na minha casa. Isso. Então eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não sou pastor. E aí eu queria que você explicasse pra quem tá ouvindo aquilo que você me explicou lá embaixo no café. Que muitos têm um dom, né? Mas não tem um ofício, né? Sim. Ele tem um dom de pastor. Aí você concorda que todo mundo é pastor da sua família.
pelo menos. A certa medida, sim. É isso. Vamos lá. Se todo mundo é pastor, ninguém é pastor, É. ok? O Espírito, o Senhor, quando distribui os dons na igreja, ele distribui de acordo com a vontade dele pedir opinião pra gente. Sim. Ele vai na igreja de Cristo e distribui os dons. Uns desses a gente identifica com os dons pastorais, do apacentamento, a capacidade de ensinar, só Com que cuidado. o cuidado, isso tudo pertence à igreja e está distribuído na igreja para o bem da igreja. Dentre esses que têm esses dons, o Senhor chama alguns desses para o ofício pastoral. E aí tem um processo, a igreja reconhece, a família reconhece, esse cara identifica, geralmente a igreja pega e consagra, estende as mãos, consagra esse cara, impõe as mãos, consagra ele ao ofício, ao ministério da palavra, ao ministério pastoral. Então, esse cara, ele tem algumas atribuições com a igreja, específicas de maneira oficial, ali com a igreja. Esse é o pastor da igreja. Sim. Ou um pastor que pastoreia a igreja. Sim. Nem todos que têm os dons pastorais, isso serve para o outro ofício também, que são os diáconos, nem todo mundo que tem os dons de diaconia, o dom de serviço, são chamados para servirem oficialmente a igreja como diácono. Uhum. E com pastor é igual. Mas nessa dinâmica da casa, a certo modo todos somos pastores, mas o texto bíblico dá a palavra correta, todos somos sacerdotes nesse sentido. Sim. Então, mesmo que eu não seja um pastor, mesmo que eu não tenha o dom da palavra, mesmo que eu não saiba falar, a Bíblia ela não precisa de muita coisa. Uhum. Você vai expor o texto como um discipulador. Aí, não interessa qual dom que o Senhor te deu, você é um discipulador. Uhum. Quando E a olhamos responsabilidade ali- sua. Exatamente. É. Quando olhamos ali para Mateus 28, que a gente conhece como grande comissão, há 4 verbos ali, e dos verbos, inclusive o id, né? Id, batizar, ensinar, eles estão numa espécie de gerúndio. Eu esqueci agora qual é o termo correto do grego, grego tá? lá, é. Mas é o equivalente ao português ao Aham. gerúndio. Só há um no imperativo, que é fazer discípulos. Então, fazer discípulos não tem a ver com o tipo de dom que você carrega e você recebeu. Uhum. Fazer discípulo pertence à igreja. Todos do corpo. Aham. É atinente a todo mundo. Não adianta. Isso aí. É igual assim, eu vou ter que trazer pra minha realidade, que eu vivi Claro, muito tempo, claro. mas assim, eu acho que todos vão entender. Por exemplo, o cara é militar. Tem gente que atira melhor, outros fazem outra coisa melhor, mas todo mundo tem que prestar continência. Não tem como o cara falar assim, não, mas eu sou militar, mas eu não sei prestar continência. Pô, é básico. Exatamente. É pra todo mundo. Exatamente. Independente Não tem. da tua especialidade. Se você for comunicações, se você for infantaria, engenharia, você tem que prestar continência. Exatamente. Então é mais ou isso. menos isso pro cristão. Exatamente. todo mundo. Então, é óbvio que você, um pai, ele tem a responsabilidade de algumas atribuições que um pastor tem para com a sua família. Ele vai, mas isso não quer dizer que ele é um pastor, mas ele Sim. desenvolve aquilo ali. Mas discipular a sua própria casa, meu irmão, isso é papel dele. Ele precisa desenvolver isso na sua casa. Isso não é negociável. E por isso você vai, de fato, Esdras, encontrar igrejas que vão ficando vazias. E eu vou dizer uma coisa pra você, irmão. Cuidado. Se você quiser começar a desenvolver isso na sua igreja. Quando eu chego aqui no gabinete lá, irmão, ou que geralmente quando eu falo gabinete é qualquer lugar que às vezes é uma cafeteria o gabinete. Né? Quando alguém chega e fala assim, pastor, tá acontecendo isso, a minha primeira pergunta, inegociavelmente como está o seu devocional? Sabe por quê, irmão? Vou falar uma coisa pra você que é importante. Como tá teu devocional? Eu tô bem com Deus. Mas calma aí, irmão. Deus tá bem contigo? Você tem relacionamento com Ele? Porque quando eu digo que sirvo a esse Deus e tô procurando um pastor diante de um problema, e você não tem relacionamento com esse Deus, há uma distorção forte aí. Porque é como se você tivesse uma namorada, e eu já adianto que é uma situação terrível essa que eu vou dizer, mas é como se eu tivesse uma namorada, eu achasse ela linda pra andar com ela publicamente, e eu quero tirar uma onda com isso, mas quando ela abre a boca, eu digo, cala a boca, não quero conversar com você, não quero ouvir tua voz. É a mesma coisa que fazemos com o Senhor, irmão. A gente caminha, a gente quer estar publicamente no culto, mas eu me recuso a abrir a palavra individualmente para ser ministrado pelo Senhor. Uhum. Eu não quero que ele fale, não me interessa o que ele fala. Então, como que eu quero resolver um problema num gabinete com um pastor se eu não tenho vida com Deus? É o básico. Uhum. Essa vida se desdobra. A minha vida com Deus precisa estar alinhada para que as coisas aconteçam. Chega na família, irmão. Começou a tratar a família, as bombas começarão a estourar na igreja. Porque Deus vai começar a tratar os problemas. E aí, cansa, desgasta,
mas você precisa tratar, porque o Senhor nos chamou para isso, Precisa irmão. limpar ali, né? Mas cansa, entendeu? Essa questão dessa devocional, você concorda que tem a ver com João 15? Do permanecer, né? Aquele que permanecer em mim, né? Sobre os frutos. Porque a gente pode estar na árvore, mas não pode estar conectado com ela, permanecendo nela. Recebendo os nutrientes. Aí eu não entendo muito de biologia, mas a gente vê isso. Às vezes a pé de acerola, que é mais comum aqui no meio que a gente vive. Tem até umas folhas bonitas, mas não dá o fruto. Ou quando dá até o fruto estragado. O ramo tá ali na árvore. Mas ele não tá recebendo todos os nutrientes suficientes. Tá cheio de fungos, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira, você tem que fazer uma avaliação daquilo que os profetas disseram também, né? Da vinha que não dá certo Israel, e tudo mais. Isaías 6 aí. Exatamente, perfeito. Isaías 6. Aí quando você vai migrar para Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, a perspectiva é: não há um erro no agricultor. A terra era boa, a semente era boa, tudo era bom, foi tudo feito corretamente. Porque lá em Isaías 6 ele fala sobre isso, que ele plantou a árvore, que era Israel, que era pra dar e deu um fruto amargo. Perfeito. Você tem o resultado vai vir amargo. Quando você vai à videira verdadeira, não tem como o fruto ser amargo, que é Jesus. Então aquele está agarrado nele, porque o cristianismo, irmão, a fé cristã, a fé em Jesus, ela não é uma fé teórica. Ela se desdobra em ações práticas. Cara, Tiago, muita gente, na minha perspectiva, Satanás coloca essa discussão na igreja, que Tiago tá brigando com Paulo. O que salva? Fé? Cara, isso, o texto não fala isso. O que Tiago está dizendo é que não adianta você dizer que tem fé. Porque se você não tiver obras, aí entenda o fruto que você está precisando, ou quando você pensa no fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? Aquilo que aparece em mim e não tinha antes. Me irritava rápido, agora eu sou longânimo. Caramba, tu melhorou. Não, irmão, esse fruto não é meu, é o fruto do Espírito. Isso. O texto sempre teve lá. Não foi eu que melhorei. Cristo está sendo formado em mim. Beleza, volta para Tiago. O fruto é visível. Então, o cuidado, o serviço para os domésticos da fé e com o outro, o fruto começa a aparecer de maneira efetiva, real, concreta. Então, as pessoas veem acontecendo, se materializar aquilo que eu creio de fato. O que o Tiago está dizendo é, enquanto você vem com a sua fé, me mostra a sua fé que é vazia, que eu te mostro as minhas obras que apontam a origem do fruto, tá entendendo? Sim, sim. Então, o fruto, ele vai dizer que tem algo antes que é a fé verdadeira. Tiago vai chamar isso de fé viva, que é a fé que produz fruto. A sua fé é morta, irmão, porque você não tem nada para oferecer no teu discurso de religiosidade. Isso. Então, é mais ou menos nesse... Então, permanecer, e eu concordo com você nesse sentido, a dinâmica, a perseverança dos santos está na manutenção da sua vida piedosa com Deus e a sua permanência com Deus, e não só ficar dizendo até, em última instância, que você crê em Deus, mas isso ser efetivamente visto na sua vida, entende, irmão? Então, essa realidade precisa acontecer de maneira clara. Você tem intimidade com o Senhor, está disposto a ouvi-lo, ser ministrado por Ele, pertencer a uma comunidade que o Senhor nos forja dentro da comunidade. Então, tudo isso que a gente vive no secreto precisa desdobrar na igreja. Então entenda, irmão, se você tem vida piedosa e você não está numa comunidade que há um tempo atrás estava na moda de desigrejados, aí isso não existe. Cristo em casa. Não existe, porque se você é crente, tem o Espírito Santo, você faz parte do corpo, beleza? Sim. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Você já viu parte do corpo andando por aí sozinho, irmão? Quando a gente vê uma parte do corpo andando por aí sozinha, é assombração, irmão. Tem que chamar pra algum... chamar alguém... meu irmão. Então, quando você vê uma mão andando sozinha, é família Adams. É assombração, dá medo. Então, não existe parte do corpo desgarrada por aí. Então, você vive o secreto, você vive a comunidade. Mas o elo que eu acho, que eu tendo que se perdeu como um pilar da igreja, é aquilo que acontece no particular. Porque é fácil eu te convencer hoje que você tem que ter vida com Deus, né? Intimidade com Deus. É fácil eu te convencer hoje que tem que ir pra igreja, pô. Mas o que ficou perdido é essa dinâmica particular no ambiente da sua casa, a capacidade do crente discipular a sua própria casa. Muita gente consegue discipular gente de fora, mas não discipula a sua própria casa. É terrível. E aí você lembra de Josué, né, irmão? Vocês não querem mais seguir a Deus, não? Tá tranquilo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toma a sua decisão aí. A minha é essa. Então, a responsabilidade de cuidar da sua casa,
assim como fez Eunice, assim como fez Lloyd. Cara, você vai pensar em várias situações do texto bíblico que vai apontar para casa. Essa responsabilidade do cuidado com a sua casa precisa acontecer. E posso até encerrar minha fala dizendo aqui que é aí que está a igreja no tempo de perseguição. Quando a perseguição chegar, a perseguição real chegar, irmão, e tivermos que fugir para os montes, quem vai fugir comigo não é a minha célula, não é a minha igreja como um todo. Quem vai fugir é a minha família, irmão. Eu vou pegar a minha família e vou fugir. E ali está a resistência do Senhor. E na primeira oportunidade, eu junto com outra família e adoraremos ao Senhor publicamente mais uma vez em comunidade. Dá para entender? Então, assim, não tem como desvincular dessa igreja saudável no ambiente familiar a igreja. E aí, irmão, fecho de fato a minha contribuição, a não ser que você tenha algo pra gente falar mais. Aí a família, ela sai desse lugar de uma produção de um conteúdo da igreja e ela assume um lugar basilar na igreja. Esta forma de ser igreja a partir do que o Senhor constrói com a família. Então é por isso que Paulo fala de uma igreja em Efésios, que ela é unida. Não importa se você é judeu ou se você é gentio. Em Cristo Jesus você é participante da herança desse homem que é Jesus, ou do Messias. Essa igreja, ela é madura, inclusive com a capacidade de gerar frutos, começando pela sua casa. A maturidade, um dos primeiros sinais da maturidade é a capacidade de multiplicar, ou seja, um crente ainda neófito, ele já começa a ter capacidade de discipular alguém, obviamente, a sua medida e a sua capacidade. Essa igreja, ela é santa, porque o Senhor é santo, o Senhor promove, em Efésios vai dizer, ele vai ignorar as trevas, ele abre mão e vai para a luz. E essa igreja é uma igreja que tem essa dinâmica familiar na sua base estabelecida. Essa é uma igreja saudável. Então, quando você faz um curso de família, quando faz um culto de família, aquilo não vem de fora para dentro. É aquilo que eu sou em Deus, é desdobrado na minha casa. E isso se desdobra na igreja. Essa é uma igreja efetiva e é uma igreja para a glória do Senhor, irmão. Que bênção. Aprendi muita coisa aqui. E agora aqui, eu gostaria de que tu finalizasse com isso. Então, beleza, quem tá te ouvindo, entendeu, só que não faz parte da tua comunidade de fé cristã ali, mas ela quer começar a transformação nela. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então ela renovou a mente aqui agora, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então ela teve uma renovação de mente aqui agora, teve um insight, o Espírito Santo, através da sua instrumentalidade, chegou à vida dela, e ela falou assim, tudo bem, pastor, mas eu não sou pastoreada pelo Senhor, e eu gostaria de começar essa mudança aqui. Como é que eu começo pelo secreto? O que ela tem que fazer? Como que qual é a rotina? Ela ora 3 vezes por dia, 4 vezes? Como é que ela faz? O que ela precisa fazer? Ela precisa jejuar? Como é que você orienta ela a dar esse primeiro passo para começar a fazer essa reverberação no particular e depois no público? O Senhor estabelece meios de graça. Maneiras que o Senhor deixou para que sejamos acrescentados por Ele. Em especial, não se abre mão de leitura bíblica e oração. No secreto. No secreto. E aí, não, a oração, sim, mas não só. A oração e a leitura bíblica, ela pertence à vida do crente. No secreto, no particular e na comunidade. Não se abre, é o meio de graça. Quem disse que é? Deus. O texto bíblico vai dizer isso o tempo inteiro. Então, eu me exponho ao Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus está falando de maneira que a gente consegue entender. Então, o que eu faço? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia porque é Deus falando. E o mesmo Espírito que inspirou aquelas letras, ele nos ilumina para o entendimento dessas letras. É óbvio que o Senhor capacita homens e mulheres competentes para nos ajudar a entender. Lembra? Filipe, por exemplo, vai ajudar a entender o texto. Para que aquilo faça sentido, a lógica, entendi. Mas seja exposto à palavra de Deus. Leitura bíblica, oração. Jejum, e aí são outras coisas que acrescentam. E não tem só o jejum, por exemplo, contemplação. Você sabia que a contemplação já me salvou em tempos de crise? De eu não conseguir abrir o texto bíblico. Irmão, não conseguia. Minha cabeça estava um nó, um emaranhado. Eu abri o texto, você lê 15 vezes o mesmo texto, parece que você está lendo aramaico ali, irmão. Você não consegue entender.
e não conseguia orar, eu fechava o olho para orar, me isolava, meu irmão, não conseguia. E aí, nessa disciplina espiritual, que é a contemplação, eu consegui um fio para reorganizar a minha dinâmica. O que é a contemplação? É você conseguir parar e observar a criação. A Bíblia diz, tanto no Antigo Testamento quanto em Romanos, que a criação revela o Criador, né? E aí o simples fato de parar e contemplar a natureza durante uns 3 meses foi o meu tempo de devocional. De conseguir olhar para a criação e ver a assinatura do Senhor. Sabe quando você olha para um quadro e você sabe que foi Van Gogh pela maneira de pintar? Você sabe quando é Monet, você sabe quando é Rembrandt, você consegue ver ali pela técnica da escultura. Você sabe que é o cara? Quando você olha para a natureza, você identifica isso. O Senhor falando. Óbvio que o Senhor continuou se revelando pela sua palavra e ela é muito mais... Ela é eficiente. Mas desses momentos de crise. meu irmão, a contemplação, porque parece ridículo. O que eu quero dizer, para quem tá começando, que tem coisa que parece ridículo. Quanto a gente disse lá na Nova Betel, vamos começar os cultos nos lares. É tão ridículo, eu me perdoe dizer ridículo tantas vezes, que as pessoas tinham vergonha de fazer. O tão básico e simples que é. E aí tem testemunho de alguns homens na sua casa que ele pegava a Bíblia, abria e ficava com vergonha de começar o culto. Em casa, com o filho, com a esposa. Com vergonha. Pastor, eu não conseguia. Parece que eu me sentia um bobo fazendo isso. Como assim culto no lar? Irmão, culto no lar. Como assim vai olhar para as montanhas, vai olhar para o céu? É isso aí, irmão. Simples assim. Perceber que o Senhor criou, é criador, o Senhor sustenta e governa todas as coisas. Ah, mas o mundo é mau. Exatamente. Você consegue identificar a queda nisso aí, é da onde surge a espiritualidade. Como é que pode o mundo ser tão breve? Aí é uma discussão para um outro dia. Um outro podcast. Um outro podcast que é muito longo, profundo. Mas eu quero dizer, irmão, que os meios de graça são inegociáveis. Oração, leitura bíblica, diário. Contemplação, jejum, outras coisas que vão acrescentando, contribuem, que elas ensinam, elas correspondem. O problema daquilo que não é leitura bíblica e oração é que o religioso adora. Ele adora. O jejum, o próprio Mateus 6, Jesus critica isso, né? Porque são ferramentas que elas contribuem, mas elas não são essência em si. Então tu pega um cara religioso, ele adora dizer que tá de jejum. Pode reparar. Um crente é comum, quando entra na igreja, ele ajoelhar e orar. Mas o religioso, meu amigo, ele vai ajoelhar indiscutivelmente para orar. Deu para entender? Então, essas dinâmicas públicas que chamam a atenção, elas roubam um pouco, mas o principal precisa retornar, inegociável, leitura bíblica e oração. Primeira oportunidade, quando esse fio, eu me agarrei ali da contemplação e consegui cultuar o Senhor no secreto, primeira oportunidade, volta para a leitura bíblica. É ali que o Senhor está falando de maneira absoluta, apresentando Jesus, a boa notícia, Aí a coisa volta ao seu lugar comum. Então, o que eu diria para você, não abra mão de leitura bíblica e oração. E eu não vou fazer média. Não diria para você, procure uma igreja perto da sua casa. Não diria isso, irmão. Porque hoje o que a gente entende como igreja não é o corpo de Cristo. Inclusive, alguém que está chegando agora, ele vai achar que qualquer lugar que está aberto com uma placa de igreja, ele vai achar que é a igreja. Não entre na igreja mais perto de você. Entre na igreja mais perto de você, que é saudável e que se parece com uma igreja bíblica, cumprindo aquilo que o Senhor estabelece. Aí sim, igreja saudável, vale a pena você ficar 1 hora dentro do ônibus para congregar naquele lugar. Vale a pena, irmão. Vale a pena. As igrejas não cumprem aquilo que o Senhor estabelece. Então, a gente não fica 1 hora para ir pro trabalho? Por causa de dinheiro? Por que eu não posso ficar 1 hora por causa de uma comunhão genuína? Vale a pena. Então, encontre uma igreja saudável, não importa a distância que ela esteja de você, congregue naquele lugar, seja pastoreado por aquele pastor que Deus colocou ali. Se você não confia naquele pastor, não fique ali. Vá para um lugar que você seja pastoreado pelo pastor da igreja, que ele cuide de você, que você desenvolva uma vida piedosa, uma vida particular, que sua família seja para a glória do Senhor e que isso resulte num culto público agradável a Deus também. Amém. Olha que benção. Sair daqui edificado. Tenho certeza também que você aí
pôde aproveitar esse maná do céu. Pastor Vinícius, quem está te assistindo aí, gostaria de te levar lá na igreja para tu pregar. Eu sei que você até conversou comigo no café, dizendo, né, sobre a sua dinâmica hoje, filho pequeno, aquela coisa toda, a prioridade da sua igreja. Mas há a possibilidade de te convidar para pregar na igreja, para dar uma palestra sobre família, para fazer um workshop, uma ministração e tudo. Se for possível, como é que a gente faz para entrar em contato contigo? Não, é possível sim. Eu não tenho essa questão de querer pregar assim fora como algo do meu ministério. Eu entendo que o Senhor me plantou ali em Nova Betel. Tem até um rapaz lá na igreja que fala, pastor, o mundo tem que ouvir o que você está falando, vamos botar... Não, quem tem que ouvir o que eu tô falando é Nova Betel, é aqui em Bangu. Se você quiser, que tá ouvindo aí, quiser ir em Nova Betel, Avenida Santa Cruz, 6.197. No Instagram, Igreja Batista Nova Betel, tá a gente lá, você vai ver um gordinho barbudo, é essa igreja aí. Meu Instagram é o Vinícius Lopes, você pode me chamar lá, a gente conversa e tenta alinhar. É um prazer servir a Igreja de Cristo, irmão. É um prazer estar à disposição. Pode chamar que vai ser... Pode chamar, muito bom. que vai ser interessante e uma honra estar com vocês, se você entender do Senhor, que é importante estar lá. Então, a Nova Betel tem os cultos públicos no domingo pela manhã, às 10 horas, e depois já emenda na nossa escola bíblica dominical. E à noite, 19 horas, você é meu convidado para estar lá. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa na internet pregando assim, só quando alguns amigos de maneira muito caridosa me convidam, eu estou participando de algum podcast, mas estou à disposição. Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe, pode chamar, que o Senhor te leve a lugares grandiosos para a glória dele, tá bom, irmão? Amém, irmão. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu até o final. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.